Alô, amigos, um grande abraço. Hoje é terça-feira, dia de futebol em rede. E antes da gente falar sobre o Campeonato Paulista, que está entrando numa fase aí de fuzilamento, eu vou explicar o que é. Também tem Campeonato Mineiro, que está fervendo, tem muita coisa acontecendo no futebol. Mas antes de mais nada, eu quero fazer aqui um agradecimento a você que acompanha o Futebol em Rede. Muito obrigado. Nosso programa Futebol em Rede Entrevista com Marco Aurélio Cunha superou as expectativas. Centenas de pessoas assistiram, milhares acompanharam, isso foi muito legal, a gente fica satisfeito. Aliás, se você gosta do programa, acompanha a gente, eu peço um favor, entre lá no nosso canal do YouTube, youtube.com/futebol em rede, inscreva-se no canal, isso facilita a tua vida, porque cada vez que aparecerem novidades você vai ser avisado e facilita a nossa vida também. Quartarolo, eu sei que você quer dar um abraço em todo mundo, mas eu precisava fazer esse agradecimento, que foi muito legal a audiência do nosso programa com o Marco Aurélio Cunha, viu, Quartarolo? É verdade, e logo, logo a gente também vai dar espaço para outros candidatos do São Paulo. Provavelmente o Júlio Casares vai manter a candidatura, que é uma situação light, mas de qualquer maneira é isso que ele vai fazer e a gente também tem que ouvir o outro lado. Mas realmente foi muito bom, obrigado a Marco Aurélio Cunha pela presença, a você que nos viu, que nos distribuiu, que nos compartilhou, e aí continua à sua disposição também o programa. Se você ainda não viu, fale para um amigo ver também, que realmente, aliás, ele é um ótimo personagem. Já que você falou, a gente vai falar muito de Campeonato Paulista, falar muito dos campeonatos estaduais que estão terminando. Um abraço aí para o nosso Alberto Luquete, para o pessoal da AltV. Esse programa é na AltV, a primeira TV da internet, por isso a melhor. O Sérgio Oliveira, o nosso coordenador, só o nosso diretor sem pasta, a Mônica Basile, o Frederico Batalha, enfim, todo mundo trabalhando e ajudando a fazer esse programa. Nós temos programas eu e você, batendo aquele papo na terça e na sexta-feira, e é o programa Futebol em Rede Entrevista, sempre às segundas-feiras, às 5 da tarde. Você falou aí, vamos falar, antes de falar de Campeonato Paulista, só um recadinho. É um negócio absurdo, né, Seroli? É absurdo. Veja você. Calma. Veja você. O Carlos Carvalhal, entre a proposta do Flamengo e do Braga, vai ficar com a proposta do Braga. O Flamengo, o grande Flamengo, perdeu para o pequeno Braga. Quem manda ficar valorizando o técnico de campeonato português que conseguiu o 6º lugar com o Rio Ave? É superestimar demais. Deus te ajude. Agora vem o Torran. O Torran era o auxiliar do Guardiola. Mas se ele era tão bom, Seródio, 58 anos de idade... Não fala isso. Por que ele não foi técnico de nenhum time na Europa? O auxiliar do Joaquim Löw, que é o campeão do mundo com a Alemanha, que meteu 7 no Brasil... É o atual técnico do Bayern de Munique. As coisas acontecem. Acontece. O Hansi Flick era o auxiliar lá. Esse auxiliar aí... O Flamengo se acostumou com Jesus, né? Substituir Jesus é sempre problemático. Não é fácil. Não, e esse auxiliar do alemão funcionou. Foi para um time grande e ganhou. Funcionou. Agora, o Torran foi para o New York City. Meu Deus do céu. O Flamengo também, viu? Pelo amor de Deus. Técnicos iguais a esses, na minha opinião, tem por aqui, na América do Sul, no Brasil. Mas vamos em frente. Vamos em frente, eu quero dar outro recado para vocês. Estamos já inaugurando uma parceria com a Top FM, o nome do Quartarolo também aparece lá. O Weber Lima vai participar também do nosso site, vai participar também dos nossos programas. Estamos inaugurando uma nova fase no futebol em rede. Isso é muito bom para você, que são novas atrações, novos caminhos. Por falar em novos caminhos, Quartarolo escreveu no nosso site... Oi. Tá muito ruim o seu, a imagem agora tá ruim, também o som. Não, é mais... Quartarolo, a gente está conversando aqui, mas está funcionando. É que, às vezes, tem uma queda de rendimento na internet, mas está indo bem. Pode ficar sossegado, estou acompanhando aqui a gravação, está indo bem. Eu ia começar tudo de novo, eu ia falar para você desligar e começar de novo. Não faça isso. Bom, Quartarolo, dados esses recados e até mostrando um pouco dos bastidores do programa, vamos à fase do Campeonato Paulista. Eu até escrevi no nosso site lá, www.futebolemrede.com.br. Estamos na fase de fuzilamento no Campeonato Paulista. Fase de fuzilamento para muitos, é um aprimoramento do mata-mata, né? Tem gente que gosta do mata-mata, eu respeito, você pode ler a respeito do tema lá. São os adrenalínicos, que agora é uma forma
emoção. E agora vem o fuzilamento. É um jogo só, e dane-se o resto. Fuzilamento à parte, começamos com o primeiro dos fuzilamentos. São Paulo e Mirassol, Quartarolo. O jogo que vai acontecer é o primeiro dos 4 jogos. O São Paulo não ganha um título paulista há 15 anos. Tem muita gente que está na adolescência e nunca viu o São Paulo ser campeão paulista. O São Paulo tem o Volpe em boa fase, mostrou isso contra o Guarani, mas os titulares estarão em campo contra o Mirassol. São Paulo é o maior favorito dessa fase de fuzilamento no Campeonato Paulista, Quartarolo? Dos grandes, eu acho que São Paulo e Palmeiras, né? São Paulo e Palmeiras são aqueles que têm as maiores chances de passar, mas já que você falou só de São Paulo por enquanto, eu acho que São Paulo tem condições de passar. O mando de campo perdeu a força, né? Porque não tem torcida. Aquilo que a gente discutiu naquela live lá no Instagram, depois da rodada do fim de semana, acabou acontecendo. Só erramos entre Bragantino e Corinthians, que a gente falou, deve ser no Pacaembu, e vai ser no Morumbi. Mas é em São Paulo, é na Grande São Paulo, aqui que vão acontecer os jogos. Muita gente fica perguntando nas redes sociais para a gente, para mim, para você, por que não joga em Bragança? O Bragantino tinha que brigar para jogar lá, gente. Não tem nada a ver dessa vez com manobras de bastidor dentro dos clubes ou da Federação Paulista. O problema ainda é a pandemia. E Bragança Paulista não recebe jogos e, dessa forma, a federação, o governo do estado, a própria prefeitura entenderam que é melhor fazer os jogos aqui, onde ainda a pandemia, diriam alguns, está numa curva descendente. Então, diante disso, o jogo vai ser no Morumbi, porque também, se fosse no Itaquerão, seria dar muita força para o Corinthians. Mas o mando de jogo perdeu muita força. E mesmo assim, o São Paulo vai jogar no Mirassol, contra o Mirassol de novo, com o estádio vazio. Mas eu acho que o São Paulo tem todas as condições de vencer. O São Paulo, para mim, já está nas semifinais. O trabalho do Fernando Diniz, eu acho que está evoluindo, apesar de muitas críticas. Domingo, na vitória sobre o Guarani, foi ajudado um pouquinho, a gente falou sobre isso também pela arbitragem. Aquele segundo gol do Guarani foi válido. Mas, de qualquer maneira, os garotos mostraram vontade. Para mim, ainda falta acertar o sistema defensivo do São Paulo. Tanto com o time reserva que jogou domingo, como aquele outro que enfrentou e tomou 3 do Bragantino. Então, mas isso é uma coisa que ele tem que ajustar, não sou eu. Tá, na minha opinião, São Paulo é o grande favorito, será um grande vexame se ficar fora, até porque o Mirassol é o time com menos tradição nesta fase da competição, e o São Paulo mostrou contra o Guarani uma nova arma, Paulinho e Boia. Aquele trio ofensivo que eu anunciei aqui, Papabu, que seria Pablo, Pato e Vitor Bueno, pode ser substituído a qualquer momento por Papabô, que é Pablo, Pato e Boia. Você pode, sacanagem, né? Boia e Pato, acho que se dão melhor. Isso sem afunda. Contar que não, Carneirinho... Mas não afunda. Então, não afunda. Nem Pato, nem Boia. Isso sem contar que o Carneirinho Lugano está de volta, agora já está até inscrito para esta fase terrível de decisão de fuzilamento no Campeonato Paulista. Para mim, São Paulo, plenamente favorito. Aí vamos para o segundo jogo, será Palmeiras e Santo André. O Gustavo Gomes já se acertou com o Palmeiras, vai poder jogar, estava aquele imbróglio, mas o Palmeiras não terá Mike, Verón, Luan Silva e Vinha, todos contundidos. Todos estão fora do jogo. Perdeu o Dudu, que foi embora, foi para o Catar, e chegou Angulo, o reforço. Bom, Palmeiras é favorito, passa, Quartarolo. Passa. Se bem que o Santo André tem jogado bem, mesmo depois da pandemia. Eu esperava maior dificuldade para o meu amigo Paulo Roberto Santos, mas ele é bom treinador, hein? Mas o jogo será na Arena do Palmeiras, será no Allianz. E outra, né? É gozado quando eu ouço você falar que o Verón é desfalque. O Verón não era titular, o Verón não vinha jogando. O Gustavo Gomes, se não jogar, será desfalque. O menino lá, da lateral esquerda, como é que chama ele? O uruguaio? O Vinha. O Vinha faz falta. Se bem que o Diogo Barbosa também não é desprezível, é bom jogador, na minha opinião. O Angulo a gente não sabe para que serve. Tá aí aquele jogador que todo mundo fala que joga bem, mas nunca vê jogar. Então, o Vanderlei Luxemburgo, na verdade... Não é só você, não. Lá em Belo Horizonte também nunca viram jogar. Nunca viram jogar, nem na Colômbia. Só na seleção sub, não sei o que lá.
Agora, a definição do Luxemburgo para a situação. O Palmeiras, para mim, passa. Na minha opinião, passa. Ao lado do São Paulo é o que tem um adversário mais fraco. O que também não quer dizer nada, porque pode pintar zebra justamente nesse tipo de jogo. Agora, o Vanderlei Luxemburgo definindo o Rony foi de uma modernidade. O Vanderlei, acho que se falar alguma coisinha. Ele falou assim: o Rony, como diria Galvão Bueno, o Rony. Ele jogava num time, o Atlético Paranaense. Vocês têm que entender. Vocês têm que entender. Ele era um time reativo, Xeródio. Xeródio era um time reativo. Ele tinha 40 metros quando pegava a bola para correr. Aí ele com velocidade, drible rápido, ele ia para a área, ia para o canto. Agora não, aqui no Palmeiras é um time proativo. Entendi. E daí... o projeto. Não, e outra, aí só tem 10 metros para ele correr. E ele não sabe correr em 10 metros, ele pode ser 40. Porque o Vanderlei Luxemburgo vai pro inferno. Fala logo que o cara é jogador de contra-ataque e para de encher o nosso saco, né? O que prova que o Palmeiras não contratou certo, então, porque contratou um jogador pro esquema que não existe no Palmeiras. Porque o Palmeiras é proativo, ele não é reativo. Mas o desafio do Vanderlei Luxemburgo é tirar o Palmeiras da fila. O Palmeiras está há 12 anos sem um título do Campeonato Paulista. Não é o uísque nem nada, mas há 12 anos. 12 anos sem ser campeão paulista. Aliás, o Santo André foi vice em 2010, tá? Depois que o Palmeiras foi campeão, o Santo André chegou numa final e foi vice-campeão. O Santo André, que perdeu para a pandemia o time e vai aí para o tudo ou nada. A única vítima da pandemia para valer no futebol de São Paulo é o Santo André. Como o Santo André vai para o tudo ou nada, tem um agravante para preocupar o Palmeiras. O Santo André não perdeu até agora para nenhum time grande, inclusive o Bragantino, tá? Mas mesmo assim, eu acho que o Palmeiras deve passar com certa folga pelo Santo André. E aí chegaremos no grande desafio, o principal jogo desta fase do campeonato. Bragantino e Corinthians. O Bragantino, que foi campeão há muito tempo, aliás, foi campeão faz 30 anos, em 1990. E o Corinthians, que é o atual tricampeão paulista. Esse vai ser o duelo. Cantillo volta no Corinthians, Ederson ganhou corpo no time do Corinthians, e o Jô é a principal novidade, já que o Bozelli só voltará mascarado no Campeonato Brasileiro devido ao acidente que aconteceu, a fratura que ele passou. E esse Corinthians, Quartarolo? Olha, o Corinthians você não pode desprezar nunca. A gente falava antes da classificação, se o Corinthians passar é outro campeonato. Você vê que o Corinthians tem seus milagres. O Rogério Ceni, todo técnico que passa por um time, deixa alguma coisa, algum legado. O único legado, talvez, que o Rogério Ceni tenha deixado no Cruzeiro foi o Ederson. E o Cruzeiro perdeu por incapacidade administrativa. O jogador acabou no Corinthians. É muito bom jogador. O Rogério já falava naquela época, esse cara que vai ser o cara. Porque o Cruzeiro continua com aqueles caras lá, com o Henrique da vida, né? O que joga lá há 30 anos, não quer mais nada com nada. Né? Aquele outro argentino. Aí esse menino começou a jogar, o time até melhorou. Daí o Rogério caiu, ele sumiu. Ele é um jogador de muita qualidade, mais qualidade. Vou falar uma coisa para você, como diria o João Pascoal, meu amigo da Fox. Vou falar uma coisa para você. Ele é melhor que o Cantídio. Porque além de fazer a função que ele faz, ele ainda chega batendo a gol. O Cantídio é um jogador que nunca faz gol. É um meia que não chega, mas é um jogador que trata bem a bola, aquela coisa. Eu acho que vai acabar jogando Ederson e Cantídio e Luan. Aliás, o Luan precisa jogar, né? Porque o Luan não joga. Faz tempo que o Luan não joga. Agora, o Luan eu acho que o maior craque de esconde-esconde do futebol brasileiro. Teve uma fase... Que ele se esconde é uma grandeza. Não tá jogando nada, mas nada mesmo. É o Lucas Lima do Palmeiras, do Corinthians. Agora, o Bragantino tem mostrado um bom futebol. Só que na hora da decisão contra o Corinthians, no Morumbi, eu aposto na passagem. O que a gente apostou outro dia no Guaraná, que eu esqueci? Que o Corinthians, eu falei que o Corinthians não passava. Eu falei que o Corinthians passava e você falou que não passava. Então. Não. Eu tenho direito ao Guaraná.
Eu Agora, tenho direito ao Quartarolo. Eu não quero. Quartarolo. O que me preocupa nesse jogo é que, primeiro, que o Bragantino mostrou que está com o time arrumadinho, o melhor time da fase de classificação no Campeonato Paulista, e tem a lei do ex. E isso me preocupa, porque o Júlio César jogou no Corinthians, o Claudinho jogou no Corinthians, o Matheus Jesus está até por empréstimo do Bragantino, mas pode jogar, vai jogar contra o Corinthians. A lei do ex pode fazer diferença. Esse é outro, hein? A lei do ex pode fazer diferença. Eu acho que o jogo mais equilibrado, o jogo mais equilibrado é Bragantino e Corinthians, e eu não arriscaria o Guaraná para falar. Aí quer saber de uma coisa, Quartarolo? Palmeirenses e São Paulinos torcem para o Corinthians. Porque se o Corinthians entrar na próxima fase, tira o Bragantino, fatalmente São Paulo e Palmeiras podem assumir o primeiro lugar. Grande assim, coisa. O primeiro vai pegar o quarto, que deve ser o vencedor de Santos e Ponte Preta. É o time mais fraco. Então é essa a situação. Acho que é o jogo que vai terminar nos pênaltis. Agora vem cá. O Matheus Jesus é outro também, que todo mundo fala que joga muito, já teve no Santos, já teve na Ponte Preta, já teve no Corinthians, já teve tudo quanto é lugar. É sempre esse jogadorzinho aí. É jogador para o Bragantino. O Bragantino vai suar sangue se quiser passar pelo Corinthians. O Bragantino tem jogado bem, bonito. Mas agora é a hora da onça beber água. Uma frase que eu acabei de inventar. Então é muito complicado. Eu sou mais Corinthians. E outra. A gente não sabe. A gente não sabe como é que volta o jogo. Tem mais essa. Então é meio complicado. Só que descobrimos um quarto zagueiro. Danilo Avelar. Defende e faz gol. Beleza. E surpreende, vai ser papai. E aí no último jogo... Felicidades. No último jogo também vai ser um jogo difícil. O Santos, que perdeu o Sacha, Everson. O Santos, não vou falar que perdeu os outros lá, que é sacanagem. São Paulo. Mas deve perder o Raniel, que é um possante atacante, artilheiro, devido a um problema no joelho. O Santos vai pegar a Ponte Preta. A Ponte Preta, Quartarolo, é o time que mais vice-campeonato tem na história do futebol. Um título, taça, nenhuma. Mas tem tradição. E aí, será que o Santos, mesmo contando com a volta do incrível Sanches, é o favorito diante da Ponte Preta? Bom, o Santos joga em casa, tem obrigação de passar pela Ponte Preta, que quase caiu. Chegou na última rodada na zona do rebaixamento, saiu de lá e se classificou. Que é também um questionamento que a gente tem que começar a fazer no Campeonato Paulista. O 13º está classificado, o Novo Horizontino, que é o 5º na geral, não está. Então, eu acho até que... Eu daria a seguinte sugestão para o Reinaldo Carneiro Bastos, o nosso amigo lá, presidente da Federação Paulista. Olha, o negócio é o seguinte, classificam-se os 4 primeiros de cada grupo e depois, por índice técnico, mais 4. Meu Deus do céu, acho que é menos injustiça. Porque, olha, o Guarani foi melhor que a Ponte Preta, o Botafogo, a Inter de Limeira foi melhor que a Ponte Preta, entendeu? Vários times foram melhores que a Ponte Preta e não se classificaram, não estão nas semifinais. Então, sabe, desvirtua o campeonato. Não é a primeira vez, é regulamento, a gente tem que respeitar, mas eu acho que a Ponte está muito fraquinha e o Santos também não está bem, não, mas o Santos ainda vai passar. Que a Ponte Preta é o time surpresa. E tem mais. Para a sua sorte, ou melhor, sorte do Santos, o Kleber Reis não vai jogar. Sabe quem é o Kleber Reis, né? É o zagueirão, né? É aquele que o Santos conseguiu se afundar na FIFA. Ele não joga. Ele não joga contra o Santos. Mas sempre tem uma compensação. Os ex-jogadores do Santos, Apodi e Osman, estarão em campo. É grande coisa. É outro jogo que vai para os pênaltis. É outro que vai para os pênaltis, viu? Tá bom. Outro que vai para os pênaltis. Agora temos Vladimir para pegar pênalti. Então vamos ver. A grande esperança do São Paulo é terminar em primeiro ou segundo e evitar pegar o Palmeiras, que seria o próximo jogo da semifinal, se tudo acontecer conforme o esperado. Aí, se os favoritos vencerem, Palmeiras e São Paulo estarão na semifinal
do Campeonato Paulista, e aí um vai ter que matar o outro. Dito Agora, isso... vem cá, Seródio, só para fechar esse assunto. A gente eu cheguei à conclusão que os 4 grandes passarão, ok? Mas se houvesse para escolher uma zebra, qual a zebra você escolheria? Eu não considero o Bragantino zebra. O Bragantino não considero. Então, se tiver uma zebra, é a Ponte Preta. Ah, tá bom, obrigado, viu? Você me deixou feliz. Você me perguntou. Não seria o Mirassol, não? Aí não seria uma zebra, seria uma manada de zebra. Não, Mirassol, Santo André são zebríssimas. Olha, se o Mirassol passar, eu digo que Fernando Diniz estará na escuridão, tá? Vai tomar sol em outro lugar. Ele vai ficar sem tomar sol um bom tempo. Além do Campeonato Paulista, temos um campeonato que vai arrancar fortes emoções nesse meio de semana, que é o Campeonato Mineiro. Eu vou explicar por quê. Estamos vivendo uma fase de classificação. 4 equipes, as 4 principais, vão para a fase semifinal, que vai ser de ida e volta. Mas entre os 4, os piores hoje são Atlético Mineiro e Cruzeiro. O Atlético Mineiro do incrível São Paulo está na seguinte situação. São Paulinho. O argentino. Tá bom. Está na seguinte situação. Tem que ganhar o seu jogo nesse meio de semana, jogo que vai acontecer contra a Patrocinense em casa, porque se empatar ou perder, corre o risco de ser eliminado pelo Cruzeiro em frangalhos. E aí o projeto do seu argentino Sampaoli, vai ficar careca. Não vai adiantar nada ter projeto lá, porque a coisa vai pegar fogo. Já o Cruzeiro, Quartarolo, é o pior time entre os grandes lá. O Cruzeiro está na seguinte situação: vai pegar a Caldense num jogo de vida ou morte. A Caldense está com chance de se classificar. O Cruzeiro precisa vencer ou vencer. Não existe nenhuma outra chance. Se vencer a Caldense, o Cruzeiro precisa tirar uma diferença de 5 gols. E não precisa fazer 5 gols, precisa fazer 3. Porque cada gol do Cruzeiro mata um gol da Caldense. É um duelo direto no saldo de gols. Mas o Cruzeiro, se vencer a Caldense e o Atlético tropeçar, o Ederson Moreira, que é o técnico do Cruzeiro, terá feito o seu primeiro milagre, que é classificar o Cruzeiro em frangalhos para a semifinal do Campeonato Mineiro e deixar o Atlético Mineiro de fora. Olha que situação, Quartarolo. E isso aqui é emoção, hein, Quartarolo? Campeonato Mineiro, hein? Veja só, vou falar uma coisa para você, Seródio. Aí que eu falo que a gente, aqui no Brasil, se discute muito o preconceito contra o treinador estrangeiro. Então, vou fazer uma pergunta simples para você. Se o Ederson Moreira não se classificar, ele corre risco de demissão? Não, porque não tem nem dinheiro para pagar o salário. Não. É mais fácil demitir o brasileiro. Agora, o Sampaoli, mesmo que não se classifique, vão dizer, não, está começando o trabalho. É o projeto. Aconteceu isso no Santos. Ele foi eliminado pelo River Plate do Uruguai. Ele foi eliminado depois pelo Atlético Mineiro, por esse Atlético Mineiro que ele está hoje, na Copa do Brasil, inclusive numa situação em que a arbitragem prejudicou demais o Santos. E depois ele fez um bom trabalho no Brasileiro, foi vice-campeão brasileiro com um time médio. Porque se você analisar o grande trabalho do Campeonato Brasileiro no ano passado, foi dele. Porque o time dele era muito inferior ao Flamengo e ele conseguiu chegar em segundo e ainda beliscando até a antepenúltima rodada, chegando ali, achando que podia ser campeão, mas sabia que não chegaria, mas matematicamente brigando. Então, se acontecer a mesma situação entre São Paulo e o Ederson Moreira, o Ederson Moreira corre o risco de ser demitido, mas o São Paulo não. A mesma coisa lá no Sul. O Cudê, se não ganhar o Campeonato Gaúcho, né, já não ganhou o Grenal, né? Perdeu o Grenal, não pode perder o Grenal. Aí o Grenal é um campeonato à parte. Mas se ele perder todos os jogos para o Inter, até para o Grêmio, ele não será mandado embora. Agora, se fosse um técnico brasileiro, seria demitido já no dia seguinte, no vestiário. Então, há essa coisa, sabe? Se é estrangeiro, não mexe muito. Mas se é brasileiro, ó... Eu entendo a sua posição, concordo com boa parte dela, mas eu só vou acrescentar um detalhe técnico. Sim. A arrogância do tal do Sampaoli vai empurrá-lo se ele não for campeão mineiro.
Ah, mas é um arrogante novo. É um arrogante novo. Quartarolo, Atlético Mineiro é clube de massa. E em clube de massa, as coisas mudam de uma hora para outra. Mas tudo bem. Quartarolo, quero fazer um desafio aqui para você. Teremos 2 jogos na quarta, 2 jogos na quinta. Então, vamos fazer a live do Instagram do Futebol em Rede, de camarote, na quarta e na quinta. Você topa? Eu topo. Tá feito. Quero convidar vocês, é fácil. Vocês vão no Instagram, tem o Instagram do Futebol em Rede, tá lá, futebol.em.rede. Você vai ver a carinha nossa lá do Quartarolo, é tão bonitinho, vai estar eu do lado do Quartarolo lá. E aí você pode acompanhar logo depois dos jogos. O segundo jogo vai acabar por volta de umas 11, 11h30. Você pode acompanhar o destempero da rodada no camarote. A gente vai falar dos 2 jogos, do jogo principal, do jogo inicial e do segundo jogo. Já de plus, na quinta-feira, já vamos falar, dar uma pitadinha na semifinal do Campeonato Paulista, porque já conheceremos quem pega quem. Você gostou da ideia, Quartarolo? Gostei, top. Posso pedir para a Mônica acionar as máquinas? Pode acionar as máquinas. Terça-feira e quarta-feira estaremos com você no camarote. Aliás, quarta e quinta. Quarta e quinta. Terça é hoje. Terça é hoje, burro. Quarta e quinta estaremos no camarote do Futebol em Rede. Vamos discutir essa rodada, os 2 primeiros jogos, os 2 jogos seguintes na quinta-feira, e já também adiantando alguma opiniãozinha sobre a semifinal, que já será no domingo também 2 jogos, às 4h e às 7h. E a gente, domingo, vai repetir, logo após o segundo jogo, fazer um camarote aí com vocês. Parece que o pessoal gostou, tem gente que entra para dar porrada na gente, mas faz muito bem. Pode fazer pergunta. Não precisa xingar também, mas tudo bem. Só não pode xingar, mas tudo bem. Se xingar também, a gente não lê, tá bom? Aí a gente vai tocando o bar. Quartarolo, muito obrigado. Você já aprendeu a entrar lá? Já, lógico. Hoje a Cristina estava fazendo um teste aqui, enquanto a gente está fazendo o programa. Ela fez uma live com os bastidores do Futebol em Rede no Instagram. Depois eu vou ver o que aconteceu. Quartarolo, mais uma vez, muito obrigado. Você que acompanhou o nosso Futebol em Rede entrevista com Marco Aurélio Cunha. O nosso Fred Batalha ficou tão emocionado que já deixou até escapar o próximo convidado. Nós vamos ter convidado de primeira, certamente, na próxima segunda-feira. O programa foi muito legal e a audiência de vocês faz muito bem para a gente. É o reconhecimento do trabalho que a gente faz. E isso é muito legal. Muito obrigado mais uma vez. Quartarolo, se despeça de todos aí que vai acabar o tempo, Quartarolo. Vai acabar mesmo. Um abraço ao pessoal da UTV. Estamos mais uma vez aqui na grade da UTV com o Futebol em Rede. Venha para a rede, você também. Venha para a UTV, a primeira TV da internet, por isso a melhor. Até a próxima, meu caro Fábio Seródio. Um abraço. Até a próxima, se Deus quiser. E olha, tem o nosso site, www.futebolemrede.com.br. O Weber Lima será novidade ainda esta semana no nosso site. Temos muito. O YouTube nosso, por favor, vai lá, inscreva-se no YouTube, youtube.com/futebol em rede. Isso fará bem para você e para nós também. Tem o Spotify, tem o Instagram. Não faltam alternativas para vocês acompanharem esses 2 bobões aqui. Tchau, Quartarolo. Tchau para todos vocês. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Até.